Então, pastor, e pastores, aliás, né? Eu acabei de falar aqui do censo que foi feito, aí, o último censo, acho que há 2 censos atrás, o último censo que fizeram. Foi impedido um último censo por conta da Covid, mas no último que fizeram, o IBGE constou que em 2032 a massa evangélica será a maior população brasileira, né? O número de evangélicos é que vai ser o maior número religioso do Brasil. E qual é a perspectiva cristã para a política? O IBGE não é cristão, eles são o Instituto Brasileiro de Pesquisa. Mas qual é a nossa perspectiva cristã para a política este ano e também para o desenrolar da política nos anos que se vêm? Então, nessa próxima eleição, a participação evangélica já é altamente significativa, né? Nós já somos considerados aí um número em torno de 60 milhões. Então, apesar de toda a divergência de formatos de igrejas, de correntes teológicas do povo evangélico, de certa forma, né, nós somos um grande grupo em alguns temas, um grande grupo bem homogêneo. Então, há pautas, há assuntos, há temas que estão bem latentes, bem quentes no momento, e a população evangélica no Brasil já é um número muito significativo. E é um grupo, em alguns temas, bem homogêneo. Nós temos, do outro lado, um grande bloco de pessoas que são católicas, né? Ainda é um grupo, ainda é o maior grupo religioso do Brasil. Muitos temas, muitos tópicos que unificam evangélicos também, unificam católicos e evangélicos no Brasil. Nós vivemos no Brasil uma realidade que é tensa. Por quê? Porque nós temos, nos últimos anos, uma evolução extremamente significativa dos movimentos de esquerda. Nós temos o Brasil governado por esquerda desde Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos 2 mandatos do Fernando Henrique de esquerda, 2 mandatos do Lula de esquerda, 1 mandato e meio da Dilma de esquerda. Então, nós temos, nos últimos anos, um predomínio da esquerda. Há um conceito bem interessante. Alguém já disse com sabedoria que democracia é o governo da minoria organizada, né? Então, o Brasil tem a esquerda foi minoria há muitos anos, se organizou bem, e a esquerda doutrinou bem a educação do Brasil, o judiciário brasileiro e a mídia brasileira. O ambiente artístico brasileiro, a mídia brasileira, que durante muitos anos foi a mídia televisiva, principalmente, esse ambiente cultural foi amplamente doutrinado pelo pensamento de esquerda. Hoje você vai ouvir, a maioria dos jornalistas são de esquerda, a maioria dos artistas são de esquerda. Você vai no ambiente acadêmico, a maioria de esquerda. Você vai no ambiente jurídico, grande parte dos juristas, pensadores, advogados são de esquerda. A OAB tem várias OABs aí do Brasil, o posicionamento predominante é uma simpatia pela esquerda. Com a eleição do Bolsonaro, aflorou no Brasil de maneira mais forte, na minha percepção, finalmente uma direita. O Brasil não tinha direita, o Brasil era só esquerda. Então, essa polarização que nós temos é porque nasceu uma direita no Brasil, ou se organizou, vai se organizando de maneira desastrada, tem alguns pensadores de direita que falam coisas muito sem pé e sem cabeça, mas está nascendo uma direita no Brasil tão articulada quanto a esquerda. Temos já uma esquerda muito bem articulada, agora uma direita se articulando, se definindo suas linhas e seus pensamentos. O cristianismo, ele não é um movimento de esquerda e nem de direita. Mente quem diz que um cristão só pode ser de direita ou só pode ser de esquerda. Na verdade, quanto melhor cristão nós somos, mais nós transcendemos essas posições. Mas o evangelho é supracultural. Esquerda e direita é uma questão de cultura, é uma questão de momento. Vivemos hoje uma adesão muito forte do discurso de esquerda que tem muitos itens anticristãos.
E vivemos uma consolidação de uma direita no Brasil que tem muitos itens anticristãos também. O que o cristão tem que fazer nesse momento é, de fato, se posicionar pelos valores bíblicos, pelos valores do Evangelho. E se nós vamos nos tornar, de fato, como evangélicos, a maioria, o maior grupo do Brasil, em 2032, é uma projeção do IBGE, o IBGE não é profeta. Então, o IBGE está fazendo uma previsão. Pela quantidade de pessoas que se tornam evangélicas no Brasil hoje, pelo tanto de católico que deixa de ser católico, vira evangélico, o tanto de espírita que deixa de ser espírita, vira evangélico, o tanto de ateu que se converte, deixa de ser ateu, vira evangélico, o tanto de animista que deixa de ser animista, o tanto de sincretista que deixa de ser sincretista e vira evangélico, se bem que cresce muito no meio evangélico o sincretismo também. Então, à medida que o evangélico cresce, cada vez mais a igreja é menos evangélica. Ela cresce em número, não cresce em qualidade. Então, esse é um grande desafio para nós. Mas, pautas evangélicas virão, e mais do que justo, que a maioria, se vivemos numa democracia, há quem acha que democracia é um governo que foca, que olha a minoria. Não. Democracia é o governo da maioria, sim. Abre-se a opinião do povo e a opinião da maioria prevalece. É engraçado, porque quando a maioria cristã diz assim, não, a opinião da minoria é o que importa. Quando a maioria não cristã diz, não, a opinião da maioria é que importa. Então, ou seja, por que o cristianismo tem que sempre abaixar a cabeça para o ateísmo, para o animismo africano? Por que o cristianismo tem que sempre abaixar a cabeça para o secularismo? Por que o cristianismo tem que abaixar a cabeça para o relativismo? Por que o cristianismo tem que abaixar a cabeça para o progressismo? Não, se nos tornarmos uma nação de fato de maioria evangélica, nada mais justo e correto de que as leis sejam as leis mais influenciadas pelo pensamento da maioria, pelo pensamento evangélico. E a política seja influenciada pela maioria evangélica. O que não pode é a politicagem dominar a igreja. Aí é de morrer. É porque exatamente alguns dias atrás eu falei com um político, fui visitá-lo, e é interessante porque quando um político recebe um pastor, ele já vai perguntando logo, quem é o seu candidato? Quem é o candidato que a sua igreja apoia? Eu falei, não, minha igreja não apoia nenhum candidato. A minha igreja, ela quer servir ao Senhor Deus, que é dono dela, e porque a igreja serve a Deus, a igreja aprende que precisa servir a comunidade onde está inserida. Ele ficou assustado, ele falou assim, eu nunca vi um pastor falar isso. Falei assim, rapaz, a grande questão não é se o pastor diz ou não. A grande questão é que a Bíblia ensina que fé sem obras é morta. Quer dizer, as obras não produzem fé, mas a verdadeira fé em Cristo Jesus, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, vai ter uma fé que já o salvou, e essa fé em Cristo na vida eterna traz gratidão, gera comoção, gera misericórdia, gera compaixão para aqueles que estão à nossa volta. E por isso essa fé produz boas obras. As boas obras não produzem a salvação, mas a salvação produz boas obras. É Efésios, capítulo 2, versículo 10. Bom, falando sobre isso com esse político, ele disse assim, bom, mas qual é a sua proposta? Eu disse, minha proposta é simples. Eu quero saber no que a igreja pode servir ao Estado. Eu quero saber no que a igreja pode dar as mãos e abençoar o nosso bairro XYZ aqui de São Paulo, onde as igrejas estão inseridas. E ele ficou curioso, ele falou assim, mas quem que é o bispo lá? Quem que manda lá? Quem que é o chefe lá? Eu falei, o chefe lá, rapaz, é Jesus. E a grande questão é, a igreja presbiteriana, ela funciona de maneira democrática. Bom, talvez nem todos que estejam conosco aqui no Que Palavra sejam presbiterianos, mas em resumo, o que eu disse a ele, cada igreja local tem o seu conselho, tem o seu presidente, que é o pastor titular, mas tem um conselho que é eleito pela própria igreja, que são presbíteros e que tomam as decisões
decisões representando toda a igreja. É democrático. Então, a igreja local da Penha tem as suas decisões, as suas definições, que estão de acordo com uma Constituição Federal ou nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o conselho define ali os seus movimentos. Aí o conselho da outra igreja de outro bairro também vai definir os seus movimentos segundo a necessidade daquela igreja naquele bairro diante daquela realidade. E aí o que eu fui cobrar essa pessoa, esse político, é: quais são as necessidades do bairro? Porque isso é política. Ou seja, o que o cristão... A gente nem precisa pensar em 2032. Vamos pensar agora, 2022. Quais vão ser as diretrizes, de direita ou de esquerda? E era isso que ele queria saber. Eu disse assim: a igreja trabalha com quem trabalha. Se a esquerda tiver propostas abençoadoras, propostas que são reais, que são concretas, de trabalho, né? A igreja trabalha para a glória de Deus e se une àqueles que trabalham para abençoar o povo de Deus e aqueles que estão em torno da igreja. Agora, se o candidato da direita trabalha de forma mais concreta, forma mais honesta, se nós vemos uma melhora da educação, uma melhora da saúde, a igreja, nós não dizemos: você tem um número tal, você vai votar nesse número. A Igreja Presbiteriana do Brasil não leva candidato para o púlpito para fazer propaganda, para falar para votar nele. A Igreja Presbiteriana não diz nos seus cultos e nem na saída dos seus cultos em quem os fiéis devem votar. O que nós, ministros da Palavra de Deus, fazemos é como deve se viver o cristão na sua sociedade. O que o cristão tem que observar? E aí eu disse a esse político, eu disse: veja, o povo da minha igreja e o cidadão brasileiro, ele precisa olhar o seguinte: bom, quem é que está no poder atualmente? O que essa pessoa está fazendo? Quais são as benesses e quais são as dificuldades que esse partido, que esse presidente, esse governador, esse prefeito, o que eles estão fazendo para o bem da sociedade e o que está em andamento? Quais são os projetos futuros? Quais são as garantias? E aí não é só, meus irmãos, porque o brasileiro tem uma memória, né, pastor Mauro? É uma memória muito... ela é muito efêmera, assim, apaga rápido as coisas, né? Então, o que o cristão tem que fazer? O que aconteceu no governo passado, da minha cidade, da prefeitura, do governo estadual, no meu estado, o que aconteceu no mandato anterior ao vigente? E o que vai acontecer no próximo mandato se eu mantiver o político que está agora ou se eu trouxer de volta aquele que esteve no mandato passado? Então, esse movimento cristão é preguiçoso de fazer. E aí, o político, ele se aproveita disso, claro, da memória curta, né? Daqueles que vão pela massa, aqueles que vão pela maior propaganda. Mas o que o cristão precisa fazer é dizer assim: eu, como cristão, eu estaria com esse candidato em todos os lugares que ele vai? Eu compraria todas as demandas que ele está comprando no que consta a respeito da saúde, da educação, a respeito da família, a respeito da estrutura social como um todo? Eu compro os seus projetos? Eu estou com ele? Ah, não, mas é que eu tenho uma simpatia pelo fulano ou pelo ciclano. Meu irmão, não é questão de simpatia, é questão de ver, de avaliar. E o cristão tem que ter a mente de Cristo. Cristo nos ensina a ver, a avaliar partidos. Lembra? Saduceus, escribas, os zelotes eram partidos da época de Jesus. E Jesus sabia avaliar. Jesus fez isso, né? Então você tem os herodianos na época de Jesus. Então não me venha com essa simplesmente dizer: não, mas o cristão é apolítico, o cristão não participa da política. Ora, se o cristão não participar da política, ele está indo contra o bem público. Então a gente precisa sim olhar, avaliar. Não é questão de direita ou de esquerda, o pastor Mauro acabou de dizer. Mas o que eu queria dizer aqui, só para dar uma cutucada, é: qual é o partido, qual é o político hoje que você tem na sua cidade, no seu estado e a nível federal, que você pode dizer assim: bom, eu compro essa batalha aqui,
eu compro essa luta na educação, eu compro essa luta aqui na saúde, eu compro essa luta aqui no que tange a comportamento social, familiar, enfim, as estruturas básicas da sociedade, para ela funcionar, pelo menos de uma forma digna, de uma forma mais bíblica, né? Mais segundo os parâmetros divinos, não é o parâmetro judaico, é o parâmetro bíblico, né? Então eu preciso avaliar isso e dizer assim, eu participaria desse movimento, eu traria esse movimento para o meu bairro, e seria uma bênção para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. A gente tem que pensar a respeito disso. Não é questão de ser maioria ou minoria, mas é uma questão de ação, e é uma questão de responsabilidade. Votar é responsabilidade, meu irmão. É responsabilidade, como é responsabilidade você trabalhar e ser idôneo na empresa onde você trabalha. É você ter responsabilidade de educar o seu filho. Veja, educação de filhos não tem a ver com o presidente ou com o governador, mas eles podem ajudar. Se você educa seu filho a falar a verdade, chega lá na escola, o professor ensina ele a falar mentira, meu amigo, é complicado. Você ensina seu filho a ser honesto, e aí ele vê que vem lá de cima, né? É federal, que ele pode mentir, que ele tem que mentir, que amarelo não é amarelo, é azul, e que azul não é azul, é preto. Aí complica a sua vida. Então, quer dizer, entra direto na sua casa, e aí você participa disso ou não? Faz esse questionamento, né?